Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa. Não fiquem preocupados que é vento, não são espíritos, tá bom? Se é só o vento está batendo aqui, eu encostei para não ficar subindo aqui não sei o nome disso, enfim. Antes da gente fazer a reflexão do Evangelho da noite de hoje, eu quero passar os recados como são comuns de passar antes do Evangelho. Então, informar da nossa biblioteca, nós temos um acervo de aproximadamente 800 livros e eles ficam à disposição daquelas pessoas que porventura tenham vontade de estudar e conhecer um pouco mais a doutrina espírita. Então, caso alguém sinta essa necessidade, tenha essa vontade, é só conversar lá com o Sr. Valdemar, fazer o registro, caso não tenha, e poder pegar o livro durante um mês. E depois de um mês, se porventura você não terminou de ler o livro, você pode prorrogar por mais 30 dias. Tá bom? Aproveitando e falando em estudos, nós iniciamos no mês de fevereiro o que nós chamamos de Escola de Médiuns, ou Escola de Evangelho, ou Escola da Doutrina Espírita. Em vários lugares você vai ter uma denominação para esse curso. É um curso que nós fazemos toda segunda-feira, a partir das 8 da noite até as 9h30, 1h30 por semana, onde aqueles que querem se aprofundar no conhecimento espírita, querem dialogar, querem trocar impressões sobre a doutrina espírita, podem estar aí comparecendo na segunda-feira, apesar do curso ter começado já há algum tempo, mas ainda está aberto, a casa durante um tempo oferece esse espaço. Eu sou suspeito, porque eu já estou há muitos anos nesse curso, eu gostei tanto que eu nunca saí. Então, já fiz um monte e ainda continuo. Eu costumo dizer que é uma terapia em grupo, Então, para quem tiver essa vontade, essa necessidade, sejam todos bem-vindos. E o último recado é sobre as atividades da evangelização infantil nos sábados. Todo sábado, no período da manhã, nós costumamos trabalhar com a evangelização infantil. O que é a evangelização infantil? É o momento que nós trazemos as crianças, os pré-adolescentes, até os 14 anos, e eles vão ter atividades lúdicas voltadas ao ensinamento, não só da doutrina espírita, mas principalmente do ensinamento cristão. Então, se vocês tiverem filhos, sobrinhos, enfim, conhecerem pessoas que têm esse desejo, essa necessidade, sejam todos bem-vindos. Tá bom? Vamos então nesse momento buscar aliviar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, nos desligando de todo e qualquer problema cotidiano, nos sentindo nesta casa que nos acolhe com amor, com paz, com conhecimento, nos sentindo também envolvidos pelos espíritos amigos que aqui estão, os trabalhadores da casa, os nossos mentores individuais, reservando esse espaço de reflexão sobre o Evangelho do Cristo para as nossas indagações, para as nossas reflexões íntimas, e juntamente com essa equipe espiritual, agradecendo a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, podendo refletir sobre as palavras do Mestre Jesus, elevemos o pensamento a Jesus e a Deus nosso Pai maior, com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e ajude-nos a não cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo o tema é uma bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos falar especificamente de um item que está no capítulo do Evangelho,
Na verdade, são 3 itens. Os itens 19, 20 e 21, que é uma orientação dos Espíritos. Eu sempre gosto de repetir, eu sou da época que a gente aprendia por repetição. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é dividido em 3 partes. Primeiramente, você tem uma passagem moral, do ensinamento cristão, ou seja, uma passagem de Cristo sobre algum tipo de ensinamento. No segundo momento, você tem um comentário de Kardec, na segunda parte. E na terceira parte, a orientação dos Espíritos. E eu vou fazer uma reflexão da terceira parte, orientação dos Espíritos, de um espírito chamado São Luís, de 3 perguntas que foram efetuadas para ele em Paris, em 1863. O título desses capítulos se resume em uma pergunta: é permitido repreender os outros? Este é o título desses 3 livros, tá? E por que é importante a gente refletir primeiramente sobre a questão do título? É permitido repreender os outros? Porque isso nos leva a uma outra questão. Qual é o ponto de equilíbrio entre a liberdade que eu tenho de repreender ou não repreender algo? O que seria a ideia de repreender o outro? Como nós devemos agir perante as imperfeições alheias? Como nós deveremos agir perante a divulgação ou a ação do mal de outra pessoa? O que nós devemos fazer? Reprimir? Ignorar? O que São Luís vai nos orientar em relação a esse questionamento que Kardec faz para ele e que ele responde por meio da psicografia? Então, para a gente fazer hoje um evangelho um pouco diferenciado do que eu costumo fazer, eu vou ler as perguntas e as respostas, e juntos nós vamos fazendo as nossas reflexões. Eu vou verbalizando as minhas e vocês façam também as reflexões de vocês. E se vocês quiserem perguntar, por que não? Eu não sei de tudo, mas o que eu puder ser útil, eu fico à disposição. Então, a primeira pergunta que o Kardec faz para São Luís é a seguinte: se considerarmos que ninguém é perfeito, vamos considerar que ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Então, isso quer dizer, eu não sou perfeito, eu tenho o direito de repreender meu próximo? Significa que eu não posso repreender meu próximo pelo fato de eu ser imperfeito? Olha a resposta de São Luís: certamente não. Uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e principalmente para aqueles cuja proteção vos está confiada. Mas isso é uma razão para o fazeres com moderação, com um objetivo útil, e não como faz, na maioria das vezes, pelo prazer de desacreditar. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. Eu vou resumir aqui, parar por aqui, porque a resposta é um pouco longa. Então, vamos lá. A reflexão que eu tenho dessa primeira pergunta é que muitas vezes nós nos questionamos até que ponto, eu vou usar um dialeto um pouco mais popular, até que ponto eu devo interferir na vida dos outros? Até que ponto eu devo me envolver numa determinada situação? Ou vou até quebrar um paradigma que não só nós espíritas, mas muitos religiosos trazem dentro de si. Será que é porque nós somos espíritas, nós não devemos repreender o mal? Será que por sermos espíritas nós temos que ser pacíficos com o mal? Ou fingir que o mal não existe? Eu tenho certeza que não. Ao contrário, se nós somos espíritas, e mais que isso, nós assumimos uma condição de cristãos,
aqueles que acreditam em Cristo, que buscam aprender com o Evangelho de Cristo, nós temos o dever de repreender o mal. Até porque em certas situações, muitas das vezes o mal, como diz na primeira pergunta, surge daquelas pessoas que são os nossos tutelados. Então eu vou ser mais claro. Se nós temos filhos e o nosso filho faz alguma maldade, eu não devo repreender porque eu sou espírita, ou porque eu sou cristão, ou porque está fora de moda, ou porque há uma ideia de desconstrução da maldade. Quem está pedindo a desconstrução da maldade? Aqueles que fazem mal? Quem é alguém para determinar meu livre-arbítrio? O que acontece, muitas vezes, devido às nossas imperfeições, é que nós repreendemos o mal não de uma forma respeitosa, não de uma forma correta. E existem várias maneiras de apontar o erro do próximo. Porque se nós apontarmos o erro do próximo com o intuito, lembra-se, nosso pensamento é intenção. Não adianta eu falar bonito aqui no meu pensamento eu pensar o inverso. E na minha prática, eu fazer o inverso. Então, se nós queremos apontar o erro do próximo com o intuito de ajudar a ele a melhorar, no intuito de ajudar ele a progredir, agindo com amor, com compaixão, com moderação nas atitudes e nas palavras, nós vamos estar cumprindo o nosso dever com o próximo. Porque repreender o mal é um ato de caridade. Eu estou fazendo com aquela pessoa que às vezes não está enxergando o mal. O que é o mal? O mal é a ignorância do bem. A pessoa ignora, ou por desconhecimento, ou por prazer. O mal é a ignorância do bem. É uma resposta do livro dos Espíritos. Então, nessa narrativa de São Luís, está muito claro que o que vai ser julgado das nossas ações é justamente as nossas intenções, seguidas de nossa conduta e nosso exemplo. Então, volto a repetir: se nós temos a intenção de repreender o mal, no intuito de fazer com que aquela maldade seja oprimida, no intuito de fazer alguém progredir, de fazer alguém melhorar, ou de evitar uma tragédia, nós estamos fazendo o bem. E quando nós estamos fazendo o bem, nós atraímos o bem, nós atrairemos as coisas boas, nós vibraremos o bem. A nossa própria vibração com a nossa conduta vai auxiliar o próximo. Muitas vezes a gente não precisa falar nada, as pessoas observam a gente, eu digo a gente num sentido geral, e não é sempre, né? Porque nós não somos bons, nem todas as vezes, ou melhor, a maioria das vezes a nossa conduta não é de perfeição, é o contrário. Mas as poucas vezes que conseguimos ter boas condutas, a gente percebe que as pessoas que estão ao nosso entorno se modificam. Ou elas melhoram também, elas veem você como exemplo, ou elas te atacam, porque elas não suportam ver você mudando. Por isso que é bom a gente refletir. Porque existe também o inverso. Quando a gente repreende alguém no intuito de desmoralizar, de denegrir a imagem de alguém, no intuito de ridicularizar alguém e se mostrarmos acima da conduta moral do outro que está cometendo mal, isso é totalmente censurável. Porque às vezes o mal que ele está cometendo é um mal que você já cometeu, ou você na situação dele poderia cometer igual ou pior. E quando nós cobramos do outro algo que nós não temos condição moral de agir com uma conduta diferente voltada ao bem, ou quando nós cobramos do outro algo que vai satisfazer apenas o nosso ego,
nos iludindo com a impressão de que nós somos melhores que o outro, isso não se chama caridade. Isso tem outro nome, chama hipocrisia. Então é importante nós refletirmos sobre essa repreensão. Porque quando nós reprimimos o mal de alguém, nós temos que verificar dentro de nós mesmos, os nossos pensamentos, no nosso íntimo, se nós não temos ou teríamos o mesmo procedimento daquele que nós estamos reprovando. Que é a ideia de quê? De nos colocarmos no lugar do outro. Se não, onde é que a gente encontra força moral para reprimir alguém? Como é que eu posso pedir uma conduta para um filho meu? Olha, você tem que ler, porque ler faz bem. Se eu não leio, como é que eu vou pedir para ele parar de mexer no celular se eu fico 2 horas vendo vídeo no celular? Eu nem vou falar sobre os vídeos. Como é que eu vou pedir para alguém beber menos, fumar menos, se eu faço igual? Ou já fiz igual ou pior? Porque se eu já fiz é pior ainda. Porque eu sei exatamente o que aquela pessoa que hoje eu estou tentando ajudar, no dia como eu já fui ajudado, se sente. Então, se eu reprimir no intuito de humilhá-lo, eu estou cometendo uma hipocrisia. Agora, se eu reprimir no intuito de buscar uma evolução daquele indivíduo que está cometendo um mal, um delito, aí sim eu estou praticando caridade. Porque a escolha de você combater o mal e agir no bem é uma escolha antes de mais nada nossa. E antes da gente reprimir alguém, nós temos que fazer uma reflexão muito íntima dentro de nós, do tipo, que causa que eu defendo? Por que eu estou reprimindo o mal? Porque eu quero ficar bonitinho na foto? Por que eu estou cuidando daquele animalzinho? Porque realmente eu me sinto compadecido da condição dele? Ou porque eu quero entrar na moda e... Hoje está muito na moda aquela palavra, como é que é? Calma que eu vou lembrar, tá? Eu me sinto, né? Eu sou uma coisa, mas eu me sinto outra. Então, assim, eu quero cuidar do animalzinho porque agora estou me sentindo protetor dos animais. Mas é só agora, daqui a 3 meses, quando passar a moda e vier outra, eu largo o bichinho, eu dou para minha mãe. A gente vê um monte desses casos, né? Enfim. Então é importante a gente refletir sobre isso, e eu trago aqui uma frase de um espírita chamado Inácio Ferreira. É um espírito hoje, mas já foi um espírito encarnado, que ele diz o seguinte: o único privilégio que nós temos por ser espírita é que isso aumenta a nossa responsabilidade. Porque quanto mais conhecimento nós adquirimos sobre nós mesmos e sobre as premissas cristãs, maior as nossas reflexões e maior a nossa responsabilidade. Nós não fazemos o mal por ignorância ao bem. Nós fazemos o mal porque nós sabemos o que é o bem, mas é tão gostoso ficar no mal. Entende a diferença? Então, nós, na condição de espíritas, na maioria das vezes, nós temos que buscar sempre ter conhecimento dos outros, das questões da vida, das questões do espírito. Por isso que a gente chama tantas pessoas para estudar, porque isso aumenta o nosso autoconhecimento. Isso nos fortalece para que nós vivamos determinadas situações e não nos deixemos levar por influências, que nós utilizemos o nosso livre-arbítrio de maneira autônoma. E se nós errarmos, paciência, não somos perfeitos, mas nós erramos, nós não fomos influenciados por outro no intuito de errar. Lembramos o que Jesus nos diz: para aqueles que há muito for dado, muito será cobrado. E nós não tenhamos dúvidas disso. Quanto mais a gente
se apropria das coisas, maior é a nossa responsabilidade. E a gente tem a vida de cada um, todos nós temos a nossa vida para provar isso, né? Nós somos pequenininhos, nós temos uma responsabilidade X, nós vamos para a escola, adquirimos uma responsabilidade Y, aí nós ficamos adultos, temos uma responsabilidade tal, e aí vem aquela fase, né? Forma uma família, não dá certo, forma outra, pai vai para o céu, mãe vai para o céu, e a vida é assim, ela não mente para nós, né? A vida da gente nunca mentiu para a gente que se engana, mas a vida nunca mentiu. Vamos lá para a pergunta 2. A pergunta 2 que a Kardec faz para São Luís. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Primeiro eu quero pedir desculpa porque eu estou sem óculos, tá? Não sei se perceberam, eu sou totalmente ceguinho quando eu estou sem óculos, principalmente para ler. Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal exista. Olha que interessante. É repreensível observar a imperfeição de alguém? É repreensível observar o mal? Não. Tudo depende da intenção. Não é proibido ver o mal, porque se fosse proibido, todos nós seríamos cegos, porque nós vemos o mal o tempo todo. Em casa, no trabalho, na rua, na TV. O mal ele está presente o tempo todo, em todas as ações cotidianas que nós temos. Agora, olha que interessante. Seria inconveniente ver por toda a parte somente o bem. Olha o que São Luís fala. Ver o mal o tempo todo não é problema. Seria inconveniente só achar que no mundo só existem coisas boas. Seria uma ilusão que prejudicaria o progresso. O erro está em direcionar tal observação em prejuízo do próximo, rebaixando-o sem necessidade perante a opinião pública. Seria ainda condenável fazer isso apenas para satisfazer a nós mesmos, com um sentimento de malevolência e de alegria ao verificar o defeito dos outros. Olha que profundo, eu não vou continuar porque é longa a resposta. Olha que profundo. É proibido ver o mal? Porque hoje tem uma onda, né, de que tudo é bem, tudo é bom, o universo traz as coisas pra gente, né? Tem uma certa narrativa de que tudo no mundo temos que ver pelo lado bom, e nem sempre é assim. Na prática a gente sabe que não. Né? Então não é erro você ver o mal, ao contrário. O que prejudica mais o nosso progresso é nós ignorarmos que o mal existe e criarmos uma ilusão dentro da nossa mente e das coisas que nós fazemos, achando que tudo é bem. Nós estamos em busca do bem, nós estamos em busca do progresso espiritual, e eu já disse, estamos em busca, nós ainda não somos, nós ainda estamos distantes. Se eu não me engano, é Santo Agostinho, no livro Confissões, que diz o seguinte: é melhor você confiar num pecador que se confessa do que num santo que se professa. Se eu não me engano, é de Santo Agostinho, no livro Confissões. Então é melhor você acreditar no pecador porque ele não está sentindo que nós também somos pecadores, do que um santo que se professa, que se acha perfeito. Então, destaco essa citação: não é proibir o mal, ver o mal quando o mal existe. Não podemos ficar vivenciando essa ilusão. Isso deixa mais claro ainda a ideia de intencionalidade. Se o conselho e a repreensão busca o bem de algo ou de alguém, que se essa repreensão for didática, se ela ensina, se ela vem acompanhada de bons exemplos, se ela não prejudica o próximo, tudo isso é válido. Eu vou contar uma história bem breve do empresário espírita. Já contei, acho que alguns anos atrás aqui. O cara era empresário e era espírita, né? Estou falando espírita, mas poderia ser qualquer religião. Eu gosto de espírita porque nós estamos em casa, né? E ele
teve um funcionário dele que desde garoto, na minha época era office boy, hoje é menor aprendiz, não sei. Ele pegou o rapaz começou a trabalhar na empresa dele, e a empresa foi crescendo, e o rapaz foi crescendo, enfim, o rapaz chegou como um braço direito dessa empresa lá. E o empresário tratava ele como um filho. E de repente, por males d'água, descobriu que esse rapaz roubava, depois de tudo que o empresário fez. Mas espera aí, o empresário é espírita, né, Ronaldo? E daí? O que ele fez? Mandou ele embora. Só isso? Não processou. Que mais? Ele foi preso. E depois? Pagou pelo que fez. E depois? Depois de muitos anos, esse mesmo rapaz que roubou o empresário foi lá, pediu desculpas, já tinha pago, já tinha devolvido todo o dinheiro que tinha roubado e agradeceu o empresário, porque se ele não tivesse sofrido essa repressão, imagina até o fim da vida o tanto de maldade que ele teria feito, não só com aquele que ele roubou, mas com o outro. Foi válida a repreensão, porque a repreensão fez o indivíduo repensar, fez o indivíduo agir com outro propósito e progredir. Muitas pessoas consideram a punição como um crime. A punição é um estado do direito. Quando uma pessoa é punida, a punição vem com o propósito do quê? De fazer o indivíduo refletir e depois retornar à sociedade. Por isso que as pessoas são presas. E por que nós espíritas ou um religioso acha que não deve se reprimir o mal? Então é importante a gente ter essa história por uma reflexão. O mal não foi ocultado pelo empresário, e no fim houve a regeneração daquele que cometeu o erro. A repreensão foi válida. Mas existe o inverso. O repreender também pode ser válido. Voltamos ao que a gente disse no início. Tudo depende da intenção. Então, São Luís dá uma dica aqui na continuação dessa resposta que diz o seguinte: quando a gente tiver dúvidas se esse mal deve ser repreendido, a gente pense o seguinte: se o mal pode ser espalhado para mais pessoas e esse mal pode prejudicar muita gente, é obrigação divulgar o mal que essa pessoa faz. É obrigação nós expormos o mal, logicamente, sem causar inconvenientes. É essencial que um mal que atinja mais pessoas, a gente não se fingir de cego, viver na ilusão de que está tudo bem. Agora, pensemos, essa ilusão, ela é prejudicial, como já foi dito aqui. Mas ela é necessária para que, além de não acontecer o mal para várias pessoas, a pessoa que está praticando o mal, diz que isso é uma caridade, ela tem a possibilidade de se arrepender. E o arrependimento é necessário para a correção dos nossos defeitos. Agora, há um outro aspecto positivo quando eu repreendo o mal. Porque quando eu repreendo o mal de alguém, eu me autoavalio também. Poxa, eu já fiz isso. Eu entendo perfeitamente o que essa pessoa está sentindo. Eu já me autoavalio. Eu já fiz isso. Então eu entendo. Então eu tenho o dever de falar para essa pessoa, porque isso vai prejudicar a família dela, vai prejudicar o trabalho dela. Por isso que existe a história. Por que os seres humanos têm a história como ciência e registro dos fatos? Para que as futuras gerações sempre lembrem, sempre reflitam
de tudo aquilo que a humanidade já fez. Esses dias eu vi um comentário na TV que dizia mais ou menos o seguinte: nós temos que apagar o nazismo, porque o nazismo foi uma página negra na história da humanidade. Ao contrário, nós temos que lembrar sempre que existiu o nazismo para a gente não fazer mais aquilo. Eu falo a gente porque a gente é seres humanos, tá? Eu não sei, eu nasci na década de 70, vai saber se eu vivi nessa época, eu não sei. Vai ver se eu já queimei alguém, enfim. Porque a humanidade anterior a essa somos nós. E as futuras gerações também somos nós. Então tem que ficar na memória, para a gente não esquecer. É igual a criança quando toma choque. Ela nunca mais põe o dedo na tomada, porque ela não vai esquecer a dor. Quando você falar, não põe, faz mal, só tiver a tendência, ela vai lá, ela nem vai respeitar você. Então ela vai proteger a tomada. Na hora que toma um choque, ela vai chorando. Aí o que nós vamos falar com os bons pais? Falei, põe de novo. Vai lá, ó. Põe de novo. Agora eu vou pôr seu dedo para você assim, então, aprendeu? Entende? Então, para todo caso de repreensão, a gente precisa balancear entre as vantagens de você repreender alguém e os inconvenientes. E para repreender algo, a gente sempre tem que ter o quê? Pensamento limpo, pensamento tranquilo e principalmente uma outra questão. Não exigirmos que o próximo pense como nós, porque ele também tem o livre-arbítrio dele. Tá? Vou dar um exemplo. Eu estou repreendendo o mal, denunciei, fiz tudo, o mal aconteceu. Não se culpe, é o livre-arbítrio dele, você fez a sua parte. Se a criança quis botar de novo o dedo depois de ter tomado o choque e grudou a mão dela, o problema é dela, você já fez a sua parte. Você já repreendeu, você já fez tudo o que era necessário para que aquele mal não acontecesse. Você não fez. Paciência. Tem uma frase de Emmanuel, num livro chamado Opinião Espírita, eu deixei anotado aqui, que diz o seguinte: compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpas nas horas do desacerto. Mas observar, de novo, a coerência para que os diques da tolerância não se esbarrodem, corroídos pela displicência sistemática, patrocinando a desordem. É o caso da criança. Tomou choque, abraça, chorou. Eu falei para você, não faz mais isso. Então você tem que ter tolerância. Porém, não transformar a tolerância em displicência. Porque se tornar a tolerância em displicência, o que vai acontecer? O mal vai virar sistemático. Ela vai fazer de novo, porque você sempre vai desculpar. Não é? E aí, bom, a mãe está lá atrás, né? Ela usava um psicólogo maravilhoso comigo quando era criança. Calçava 38. Era maravilhoso. Esse era, quando eu tinha repetição por displicência, né, mãe? Era 38, era pequeno, mas com um pé enorme, que doía, viu? Enfim. Então, Emmanuel, nessa frase, ele diz o seguinte: que nós temos que ter equilíbrio em nossos pensamentos, em nossas atitudes, quando indagamos um mal com os outros. Nós, como espíritas, sempre temos que nos colocar na condição do próximo, sempre se perguntando: será que eu falei igual? Será que eu falei pior? E como diz Paulo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Essa máxima tem que ser lembrada e vivida por todos nós, porque nós que nos intitulamos espíritas cristãos, temos que buscar imitar o Cristo, não só falar coisas bonitas, que é muito fácil. Eu estou fazendo isso daqui, é muito fácil. Ler um pouquinho e anotar, mas é difícil praticar. Então, nós que buscamos o bem em Cristo, nós temos que usar as palavras sim, mas principalmente os exemplos, porque a palavra pode convencer, o exemplo ele vai arrastar. Se
Se você cobrar do seu filho que ele não lê, se você lê, ele vai observar que você tem a moral para cobrá-lo. E ele vai pensar. Então o exemplo vai arrastá-lo. Entendeu? Ah, mas e se ele não lê? O problema é dele, você fez sua parte. Você cumpriu com a sua moral e com o seu exemplo. Não assuma as culpas que não são suas. Deu para ficar claro? É reflexão. E é isso. É permitido repreender os outros? Vamos lá para a terceira pergunta. Haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? Essa questão é muito delicada. E aí é preciso fazer surgir a caridade bem entendida. E aí ele torna o que eu já acabei dizendo. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas ela, não há nenhuma utilidade em revelá-las. Se ela prejudica mais pessoas, há necessidade. Então, se ela faz o mal só para ela, o problema dela, ela não está fazendo mal para ninguém além dela. Agora, se ela faz esse mal prejudicar o próximo, é nosso dever denunciar. E, para mim não fazer mal para casa, porque o horário já está no fim, fiquemos todos aí com essas reflexões e que Jesus abençoe todos nós. Vamos então, nesse momento, aliviar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, entrar em sintonia com os amigos espirituais desta casa, espíritos amigos, e juntos, num só pensamento, numa só intenção, rogarmos ao nosso Pai Maior que nos dê a bênção de enviar as energias necessárias, que nos auxilie no equilíbrio do nosso corpo físico, que nos auxilie no equilíbrio do nosso corpo espiritual, que essa energia vinda do alto e que atinge a todos nesse momento, possa nos transformar num foco de luz. Envolvidos nessa energia de luz, busquemos agora todos juntos dividir essa luz que nos foi dada, que nos foi concedida com as bênçãos do nosso Pai Maior, para os nossos lares, para todas as pessoas que ali estão, encarnados e desencarnados. Que faça-se uma asepsia em nossos lares, e que, se porventura algum irmão desencarnado não tenha o propósito do bem, que a equipe espiritual aqui presente possa estar conosco e conscientizá-lo e levá-lo para o local necessário. E assim essa energia se espalha e enche nosso lar de luz. E assim como aconteceu aqui na nossa casa espírita, o nosso lar de luz também possa refletir essa luz para os nossos locais de trabalho, para os nossos familiares, os nossos amigos, enfim, possa refletir essa luz para todas aquelas pessoas que pensamos nesse momento e que nós sentimos que ela precisa e tem essa necessidade. Que essa luz vai se multiplicando, vai se irradiando desses lugares, também dessas pessoas, também do nosso local de trabalho, e que possa unir com todos os pensamentos de paz, de amor, de esperança, de fraternidade, e que seja distribuída também aos hospitais, aos presídios, aos moradores de rua, enfim, a todos aqueles necessitados que tenham, além da necessidade, o merecimento de estar recebendo esta energia, esta oportunidade. E agora, nesse momento, retornamos o pensamento a esta casa,
Busquemos sentir os nossos corpos, onde a luz cobre todas as nossas células. Busquemos sentir a companhia dos nossos amigos espirituais, nossos mentores individuais, anjos da guarda, enfim. E unidos nesta casa que nos ampara e nos acolhe, agradeçamos a Deus pela oportunidade de refletirmos mais uma vez os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, o ensinamento dos bons espíritos que trouxeram essas reflexões na noite de hoje. Como forma de gratidão, encerramos esta parte do nosso tratamento nesta casa, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e ajude-nos a nos livrar de todo o mal, pois a Ti pertence o reino, o esplendor e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.